Bom, pessoal, vamos começar então a nossa atividade. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do Grupo Espírita de Evangelista, nossa querida Casa de Caridade, que há 60 anos aí vem trabalhando incansavelmente, né, na prática do bem, na divulgação da doutrina, né, do Kardec, a luz do Evangelho, no auxílio aos nossos irmãos encarnados, desencarnados, né, que procuram conforto, seja ele material, espiritual, a começar por nós, principalmente, que somos grandes devedores, né, da lei, né? E não é à toa que nós estamos vinculados a essa casa com o propósito de nos melhorar e ajudar o nosso próximo, né? A gente teve um final de semana recheado de novidades, de atividades, né? Na sexta a gente teve aí uma peça de teatro virtual, né, com as idas de Joana de Ângeles, não, desculpa, é Divaldo Franco e Joana de Ângeles, Uma Missão de Amor. Inclusive, eu acabei de assistir, já está no YouTube, no canal do YouTube lá do Teatro Municipal de Niterói, se não me engano. Tá? Já está disponível lá para quem quiser assistir, foi gravado, me parece que tiveram 13 mil pessoas assistindo a peça de teatro. Muito legal você ver o benefício da tecnologia para nós neste momento de pandemia, em que nos convida a um afastamento físico, né? Mas, assim, não nos afasta desse propósito, né? Tivemos também aí, alguns aqui de nós estivemos presentes, né, na jornada da AMES, que teve como tema, deixa eu falar rapidinho aqui, desculpa, deixa eu achar minha colinha, que teve como tema os desafios da saúde em um mundo de transformação. Foi fantástico, quem esteve presente pôde aproveitar, valeu muito a pena, tá? A gente pede quem quiser já pegar um jarrinho d'água, deixar separado, né, para poder ir fluidificando. E neste momento, para que a gente possa nos harmonizar para a reunião, a Juliana vai compartilhar a telinha da mensagem preparatória e a Regina vai nos conduzir dessa leitura. Em seguida, a gente vai para a nossa leitura preparatória. Regina, fica à vontade. Tá. Boa noite a todos, do livro Pão Nosso, a mensagem 109, 3 imperativos. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-ás, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-ás. Pedi-vos... Deixa eu só diminuir. Juliana, diminui só um pouquinho para mim. Pedi, buscar e batei. Esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui esforço seletivo, o campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos personagens, miragens perigosas, a maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio, chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação, sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade. É muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscar e bater.
Esta trilogia de Jesus reveste de especial significação para aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Que Jesus nos abençoe. Bom, então vamos todos fechar nossos olhos, né? Nos desligar, né, de quaisquer, tentar nos desligar, né, dos problemas lá fora, da nossa casa, e vamos nos imaginar presente na casa de João. Sabemos que não estamos lá fisicamente, mas espiritualmente estamos todos unidos, vinculados a essa carinhosa casa. Mais uma reunião, para que possamos estar receptivos à palavra da noite, que nos é trazida com tanto carinho, que tanto bem vai nos fazer. Precisamos estar receptivos, Senhor, que possamos ser sempre merecedores da sua misericórdia, que possamos nos esforçar na humildade, no dever e nos compromissos que nos cabe nesta vida. Agradecemos a dádiva da vida, agradecemos a este recurso tecnológico que hoje, em meados do século XXI, nos oportuniza estarmos próximos, ainda que distantes fisicamente, mas possamos estar neste propósito do bem, aprendendo, estudando, servindo e vivendo o Evangelho do Cristo, vivendo os ensinamentos da doutrina espírita. Abençoe, Senhor, essa casa querida, a cada um de nós, aos seus trabalhadores, encarnados e desencarnados, aqueles nossos irmãos internados ali, necessitados do auxílio. Inspira, Senhor, o nosso convidado da noite, com sua palavra querida, para que ela possa tocar o nosso coração. Muita paz para todos os corações, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Bom, Senhor, então nós vamos iniciar aqui, eu vou passar a palavra aqui para o Hélio, né? E a gente só pede aos nossos presentes que mantenham sempre a câmera e o áudio desligado para evitar interferências, tá? Então, o Hélio, hoje conosco aqui, ele é lá todos já conhecem o Hélio, né? Ele é da União Espírita Cristã de Vila Velha, e o tema da palavra dele da noite é a paz e as leis divinas. Hélio, fica à vontade. Obrigado, a palavra é sua. Meus queridos irmãos, queridas irmãs do João Evangelista, alegria imensa a gente poder estar aqui reunidos nessa noite, mesmo que à distância, mas juntos, unidos pelos fios do coração, dos sentimentos, pelos fios das energias mentais. E, por certo, meus irmãos, eu fico pensando que esse momento, essa união vai construir no mundo espiritual energias salutares, que vão ser utilizadas pelos amigos da luz no socorro, no amparo a necessitados, tanto encarnados como desencarnados, e também no nosso próprio socorro. Então vamos vibrar juntos, mantermos-nos unidos, vencer as distrações naturais, porque estamos em casa, mas tentar manter uma concentração, a fim de que a nossa participação possa ajudar os benfeitores da luz nesse trabalho tão importante de sustentação da proposta espírita, da divulgação e do consolo aos nossos corações. Quando a Solange falou para a gente o tema que ela tinha escolhido, a paz e as leis divinas, ficamos muito felizes, porque é um tema que gostamos muito, é um tema que nós elaboramos para a Semana Espírita de São Mateus, há 3 anos atrás, e esse tema ele vai trazer para a gente revelações muito sérias, muito profundas, que, por certo, vão nos colocar em xeque, que vão nos trazer questionamentos. Então, para começar a trabalhar a paz e as leis divinas, nós rogamos, a prece já foi feita, nós rogamos aos amigos espirituais aí do grupo que possam nos auxiliar, que são eles que conhecem os corações dos nossos irmãos. São eles que querem falar-nos. Então, a minha prece é que eu possa ter a capacidade de ser esse instrumento. Que eles falem por mim, para que a nossa noite seja muito especial, seja de fato uma noite de muita paz. Pois bem, queridos, o que é a paz? Eu fui até o dicionário para conceituar paz, e o conceito é muito vasto, são vários conceitos. Vou pontuá-los aqui brevemente. Vai falar que paz é calma. Então, algumas vezes, a gente faz um link
entre aquele momento de tranquilidade, de serenidade, com paz. Faz sentido. Eu imagino que traz paz, a paz traz calma. Mas ainda vai dizer no dicionário que é um estado de harmonia e de concórdia e de tranquilidade. Segue no mesmo viés, dizendo que é sossego, que é aquilo em que há silêncio e descanso. Então você vai passar uns dias no campo, você vai para um lugar menos barulhento e você diz para as pessoas que estão com você: nossa, que paz! Como referindo-se a um local, a um momento, mas também paz no sentido de calma interior, paz no sentido de estado de espírito de quem não se perturba, paz também como falta de problemas ou de violência, uma relação tranquila entre as pessoas, não é? Quando se diz muito na terminologia, um casal que estava aborrecido e fizeram as pazes, agora estão em paz. Paz também como circunstância em que certos países não estão em guerra ou em conflito armados, mas enfim. Diante de vários conceitos do dicionário, a pergunta principal seria: qual o conceito do Espiritismo? Qual a visão espírita com relação à paz? Que muitas vezes nós podemos ainda, e é natural que isso aconteça, trazemos do passado, acumulado em nosso psiquismo, informações que nem todas elas estão corretas, mas que são para cada um de nós verdades. Nós encaramos como verdades. Qual é a visão espírita com relação à paz? Então eu escolhi uma parte de uma fala de Emmanuel no livro Via de Luz, a lição de número 105, onde Emmanuel vai dizer assim, para introduzir o conceito espírita de paz, na intenção de que a gente possa, entendendo o conceito mais profundo, desafiarmos-nos a agora adotar o novo conceito em detrimento daquele antigo, que talvez não seja o mais correto e nem o melhor. Mas vai dizer Emmanuel, nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Nesse primeiro momento, então, na fala do benfeitor espiritual Emmanuel, começamos a perceber que paz não é exatamente aquele silêncio, aquela tranquilidade, mas a disposição de abraçarmos o trabalho divino para compreender a verdadeira paz de Jesus. Essa paz que o Nazareno teria vindo nos propor. Eu fico pensando, meus irmãos, que o que nós mais queremos da vida, eu poderia afirmar com total segurança. Eu sei o que seu Darlan quer da vida. Eu sei o que também a Lúcia quer, a Cris quer. Sabe o que a gente quer da vida? A gente quer ser feliz. Felicidade é a nossa meta, embora possamos ter escolhido caminhos que não levaram a essa felicidade verdadeira. Mas o que nós mais precisamos é de paz. O que mais queremos é felicidade. Mas o que mais precisamos é de paz. E o meigo Nazareno vai nos apresentar a paz. Não uma paz, mas a paz. Palavra do Senhor em João 14, versículo 27, tão somente a primeira parte. Diz-nos assim o Senhor: deixo-vos a paz. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Ele faz uma distinção entre a paz que ele nos oferece com a paz que o mundo nos propõe, uma paz de calmaria, uma ausência de problemas. Ele nos oferece uma paz em que, se nós compreendermos a maneira pela qual podemos adquiri-la, e é possível trazer nessa palestra dessa noite, a gente vai estar diante dos problemas, das agitações, das turbulências, dos desligamentos entre parentes que retornam primeiro à parte espiritual, da doença e de qualquer outra dificuldade, em paz, com equilíbrio, com serenidade, compreendendo que tudo que nos ocorre faz parte de um projeto divino, onde nós vamos, de alguma maneira, educar o espírito imortal. Eu disse, meus irmãos, que tudo que nos acontece, tudo, boas coisas, aquelas que não nos parecem tão boas, tudo tem funções educativas
para o espírito mortal. Então, por meio da personalidade, por meio do corpo físico, nós desenvolvemos qualidades profundas no espírito mortal. Talvez por isso, algumas vezes e muitas vezes, a dor seja bênção, sejam aliados da proposta renovadora do espírito mortal. Paulo de Tarso, comentando essa paz divina, essa paz do Cristo, ele vai escrever a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo número 7. Paulo diz assim, falando da paz de Deus, vai dizer assim, que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, à medida que eu busco a paz de Deus, que eu reformato o meu conceito interior de paz, eu consigo me conectar com essa paz protege o meu coração e a minha mente. Meus irmãos, vemos um momento hoje desafiador. Eu penso que nenhum de nós, nessa encarnação, viveu tantos dias sem dar um abraço em corações queridos. É um momento novo. A pandemia tem nos obrigado a um distanciamento social, uma cautela de contágio da pandemia, do coronavírus, e nós temos vivenciado uma experiência nova. Fruto dessa experiência nova está aqui a internet, os meios de comunicação à distância, que têm sido tão bem utilizados e têm nos aprimorado, têm, de alguma maneira, suprido a ausência das reuniões físicas. É claro que as físicas são insubstituíveis, mas vamos compreender que, ao longo do processo, utilizaremos daqui para frente, nesse novo normal, muito mais a internet, muito mais do que fazíamos no passado. Mas a paz do Cristo, a paz de Deus, que excede a lógica humana, ela guarda a nossa mente e o nosso coração. Então, a paz de Cristo, que guarda a mente e o coração, ela vem através do Evangelho. Meus irmãos, é por isso que eu preciso estudar o Evangelho, compreender o Evangelho. Porque através do Evangelho, do entendimento, eu acabo, de alguma maneira, me forçando a trazer informação, inicialmente apenas dentro de mim. Então, o Evangelho passa a ser parte de mim, a informação passa a me pertencer e não mais uma informação externa. Mas é interessante pensar que essa paz de Deus guarda o coração, guarda os sentimentos, mas também guarda a nossa mente. Talvez eu esteja preocupado com o amanhã, talvez eu esteja de uma forma até compreensível, tenso de alguma maneira pelo que nos virá pós-pandemia, talvez pelo que será de nossos trabalhos, a forma de trabalhar, será que haverá uma garantia de empregos, enfim. Mas a paz de Deus, que excede a lógica humana, guardará os nossos corações e a nossa mente. E, meus irmãos, é a hora do nosso testemunho maior. As pessoas estão aí fora desesperadas. A gente viu uma estatística agora há poucos dias, estamos fazendo um trabalho paralelo com as casas espíritas com relação ao Setembro Amarelo, e um dos trabalhos que nós desenvolvemos foi uma palestra com o título Suicídio, como enfrentar essa realidade. E temos visto que, no Brasil, o número de suicídios cresceu na casa de 7%. Talvez a razão por que crescera, porque muitos estão preocupados, excessivamente preocupados, e não conhecem o que nós conhecemos, de que os problemas e as dificuldades nos são dadas dentro de uma limitação, dentro de acordo com as nossas possibilidades de enfrentá-las. Mas voltando para Paulo de Tarso, guardar a mente e o coração. Eu fiz o link com o livro Consolador, onde Emmanuel, na questão 204, vai questionar-se, não é, a si mesmo. A gente sabe que o livro O Consolador, a estrutura desse livro, nasceu de perguntas que os membros da congregação espírita cristã lá de Uberaba levavam a Chico Xavier. Chico, pergunta para mim, Emmanuel, sobre isso. E aí, Emmanuel respondia, Chico psicografava, né? E depois de algum tempo havia um conteúdo imenso de perguntas e respostas, e Emmanuel resolveu fazer um livro com Chico Xavier. E Emmanuel, então, para dar corpo ao livro, ele também formula perguntas de próprio cunho e monta o livro que hoje nós temos acesso, O Consolador, no estilo do Livro dos Espíritos.
Então, todas essas respostas são de Emmanuel. As questões não sabemos. Mas a pergunta é: a alma poderá elevar-se para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? E a resposta de Emmanuel é: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então, as duas asas, a asa do sentimento e da sabedoria, poderíamos aqui, se quisesse fazer um link com Paulo de Tarso, as asas do coração e da mente. Então, coração e mente como sendo campos de trabalho, campos de investigação pessoal, campos de atuação para fazermos o progresso, tanto intelectual como diante da sabedoria e dos sentimentos. Na questão de número 1009, Paulo, desencarnado, participando da codificação de Kardec, ele vai assinar como Paulo apóstolo. Ele faz a seguinte colocação: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Meus irmãos, nós caminhamos para um contato com Deus. Gravitar em direção à unidade divina é a nossa destinação, é a finalidade, é o objetivo maior do espírito imortal que somos. Na visão fragmentada de Moisés, na Gênese bíblica, Moisés vai dizer que o corpo volta ao pó de onde veio, mas a alma, o espírito, volta para Deus que o fez. Então, o sopro divino, a criação do espírito que vem de Deus, anseia por voltar a encontrar com a divindade. É a sede de Deus narrada pelos companheiros, pelos salmistas, filhos de Corá, nos Salmos 42, versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Até quando, Senhor, me manterei afastado da tua face? Era o anseio dos salmistas, o nosso próprio anseio. Uma sede por conta de uma destinação. Somos espíritos criados simples e ignorantes, questão de número 115, livro dos Espíritos, com uma destinação: gravitar em direção à unidade divina, nos tornarmos perfeitos. No entanto, Paulo apóstolo vai trazer o caminho para que possamos atingir esse objetivo. Diz assim: para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Meus irmãos, imaginemos, todos me acompanham? Façamos o link: amor e justiça ligados ao coração, assim como também ligado à mente, à ciência. Então parece que há uma harmonia de informação entre a proposta espírita e as revelações da Bíblia, do passado, mas agora novamente interpretadas, reinterpretadas, dando para a gente um caminho seguro. Então eu preciso trabalhar meu coração, melhorar meus sentimentos. De que forma? Trabalhando a justiça e trabalhando a aquisição do sentimento do amor. Mas também tem que trabalhar a mente, trabalhando a ciência. Vamos dividir isso, fragmentar para aprofundar um pouco? Vamos pensar em ciência? Vamos ao capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 2. Se você estiver em casa, se estiver perto do livro, acesse o livro, participe também além do virtual. Mas diz assim o texto: do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, que nós não combinamos nada, mas foi a leitura preparatória, é análoga a outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei de progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que esse põe em ação, vejam, as forças da inteligência. Então, o progresso atrelado ao trabalho e a oportunidade do espírito imortal de desenvolver a inteligência, uma das asas fundamentais para alçar os voos em direção à conquista da perfeição e da paz, da felicidade interior. Mas prossegue o texto de Kardec dizendo: na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar, das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, deu-lhe, a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E esse desejo incessante do melhor é que o impele à pesquisa
dos meios de melhorar a sua posição, que o levam à descoberta, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Deixa eu abrir um parênteses rápido aqui, interromper a leitura do texto, para fazer um comentário. Eu imagino que, como você, como eu, a maioria de nós presentes aqui não tinha ouvido falar em StreamYard, não tinha ouvido falar em Zoom, até 6 meses atrás. Na verdade, eu me recordo que, no começo do ano, recebi um convite para fazer uma palestra dos companheiros lá de Muriaé, que tem um link direto com Belo Horizonte. Eles têm um grupo virtual. É um grupo espírita, o nome do grupo é Grupo Espírita Virtual Caminho de Luz. Me parece que é esse o texto, o nome do grupo. Foi no dia 9 de janeiro. Não havia ainda fala de pandemia. E eu tive que preparar uma transmissão. Foi a minha primeira transmissão. Meu irmão, minha irmã, a internet caía, falhava, o som não ficou bom. Enfim, à medida que aquilo me aconteceu, eu tive que repensar e montar, de uma hora para outra, um pequeno estúdio com aquilo que eu tinha em mãos. Mas somente isso me aconteceu porque houve a necessidade. Então, Deus tem, por detrás dos seus projetos que são profundos, que são inquestionáveis, razões pelas quais nos oferece, nos propõe a dificuldade, a fim de que desenvolvamos, acima de tudo, a inteligência, essa primeira asa trazida por Emmanuel. Mas completa o texto de Kardec. Pelas suas pesquisas, então, o homem desenvolve a inteligência, o moral lhe também se depura. As necessidades do corpo sucedem do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, a necessidade de compreender que a matéria está à nossa volta, que as dificuldades materiais são frutos, são possibilidades reais para desenvolver valores no espírito mortal. Fala de Allan Kardec, na verdade de Kardec, coerente com Jesus, teria dito no Nazareno que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nos convidando, então, a investir no conhecimento intelectual para poder, através da ciência, desenvolver a nossa mente. Mas também, meus irmãos, ainda falando sobre esses 2 pontos importantes, Emmanuel, no mesmo livro Consolador, na definição, o título do capítulo é a definição, lá no início, Emmanuel vai fazer uma trilogia muito importante. Diz assim: podemos tomar o Espiritismo, guarda aí, meu irmão, mente, guarda aí coração, guarda aí inteligência, guarda aí sentimento. Mas vamos fazer um link e fechar agora. Podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. Observem, a ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Então, a ciência e a filosofia trabalhando a inteligência, correto? Porém, a religião é o ângulo divino que o liga ao céu. Então, a mente trabalhando o sentimento, a mente trabalhando a ligação com Deus, a verdadeira religião. Mas Emmanuel prossegue. No seu aspecto científico, filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos, de natureza intelectual, que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina. E, meus irmãos, Emmanuel está dizendo para a gente que o que nós temos de mais importante são as aquisições espirituais. A matéria é o veículo para essas aquisições, mas ela não pode se tornar a prioridade. São o que Jesus teria chamado de tesouros nos céus, nos recomendando a utilizar desse momento reencarnatório, onde tudo à minha volta, sem nenhuma exceção, até esse passador de slides, tem uma função de me ensinar a amar. Então é a reconstrução, constitui a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo renovação definitiva do homem para o seu grande e imenso futuro espiritual. Futuro espiritual, a religação do homem com Deus, gravitar para a unidade divina. Pois bem, meus irmãos, linkemos isso com a paz.
esse estado de equilíbrio interior, de realização, essa harmonia interna, essa harmonia que produz a felicidade. Importante compreendermos, então, que a felicidade e a paz, felicidade é o que nós mais precisamos, o que mais queremos, mas o caminho será a conquista da paz. Vamos atrelar os dois, então. Vamos, antes disso, mente e coração guardados por Jesus, a mente desenvolvendo aqui a ciência, o coração, recapitulemos, mente e coração, ciência, filosofia e religião. Também, no momento seguinte, a ideia das asas da sabedoria e a asa da intelectualidade, como sendo possibilidades onde podemos trabalhar, repetindo, campo de trabalho que vai exigir um investimento, uma pesquisa, uma dedicação, um empenho, um estudo, para que nós possamos, de base do conhecimento, transformá-los em conquistas espirituais. Daí uma fala dos amigos espirituais a Kardec na questão 540, onde eles misturam do átomo primitivo ao arcanjo. Parece que é algo errado? Não é. Na verdade, o átomo primitivo é matéria. O arcanjo é uma qualificação espiritual, mas é por meio do átomo, da matéria, que nós alcançaremos os pontos mais altos da evolução moral até chegar à perfeição e conquistar a felicidade. Pois bem, queridos, como é que podemos fazer para conquistar a felicidade? Vamos atrelar agora a paz e as leis divinas, o título da palestra. Comece comigo refletindo na questão 614. Kardec perguntou à espiritualidade: que se deve entender por lei natural? Resposta: a lei natural é a lei de Deus. É a única, verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E arremata dizendo: e ele só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Meus irmãos, revelação espírita, segura, racional, que deve ser questionada e investigada. Não acreditem simplesmente por acreditar. Forcemos o raciocínio. Mas a questão está em que a paz, que a felicidade, é uma escolha. Um ajuste voluntário à prática das leis de Deus. Não há felicidade, não há conquista da paz, fruto da felicidade, ou o contrário também é verdadeiro, não há felicidade, fruto da paz, se nós não compreendermos as leis de Deus. Quando Nazareno teria nos dito, lá em João 8, 31, final do versículo, e 32, disse-nos assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A palavra de Deus, a palavra de Jesus, os seus ditames, as suas orientações desafiadoras, amar inimigos, perdoar 70 vezes 7, pagar o mal com o bem, se tornar servidor para ser grande no reino de Deus, se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Temos visto, meus irmãos, infelizmente, com olhos de tristeza, muitos que só se adjetivam discípulo de Jesus. Mas o discípulo deveria amar. É no mesmo Evangelho de João, capítulo 13, versículo número 35, que o Nazareno nos disse: os meus discípulos seriam reconhecidos por muito amarem. Será, meu irmão, minha irmã, que nós temos a dignidade? Será que merecemos esse título de discípulo do Senhor? Porque o discípulo, ele procura seguir orientações do seu mestre. Mas no versículo 32 do Evangelho de João, capítulo 8, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, conhecer a verdade é uma destinação. Iremos conhecer de uma forma ou de outra. Podemos, sim, por escolhas, encurtar o tempo. Escolhas tais quais: me dedicar um pouco mais ao estudo, priorizar a leitura salutar, buscar agora estar presencialmente nas lives. Compromisso, sim, domingo, 19 horas, meu compromisso é com o João Evangelista.
Não há outro compromisso que possa me atrapalhar. Eu me programo, me planejo, mas à medida que eu busco conhecimento, eu encurto esse que será para mim uma destinação. E esse conhecimento da verdade vai me libertar. A pergunta é: o que é a verdade? Já sabemos. O próprio Jesus, ele nos disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Num segundo momento do Evangelho, ele disse: porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas a pergunta é: livres de quê? Livres do velho homem, do passado, livre das dificuldades, livre das informações impregnadas do psiquismo, mas, acima de tudo, meus irmãos, livres da ignorância. Então, à medida que eu conheço a verdade, é a verdade que eu sou um espírito mortal, passando pelo mundo físico para desenvolver valores, para construir atributos morais, eu priorizo as escolhas dos investimentos, e o que acontece? Eu me liberto da ignorância e me liberto também da prisão do corpo material, essa tão necessária para quitarmos os débitos do passado e para nos oportunizar provas que vão nos levar a robustecer o espírito imortal. Então, na verdade, essa busca, o ajuste voluntário, deve ser a busca do conhecimento. Daí o Espírito de Verdade, com tanta propriedade, capítulo 6, no item 5 do Evangelho, temos ordenado, não é uma escolha. Espíritas, amai-vos, é o primeiro ensinamento. Então ele está dizendo que o meu primeiro ensinamento a ser obedecido, repetia ele as falas de Jesus, é amar. Meu irmão, minha irmã, se eu sou espírita verdadeiro, se eu estou na busca para ser um espírita melhor, tenho que tentar amar. É claro que eu não vou conseguir ainda integralmente, mas tenho tentado, tenho sido obediente ao amai-vos. No entanto, no segundo momento, esse que foi o líder da equipe de espíritos superiores que trouxeram a codificação vai dizer: espíritas, instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. A instrução, a busca pelo conhecimento, meus irmãos, como sendo uma necessidade para desenvolver a primeira asa, a asa da intelectualidade, do conhecimento, que vai alimentar nossa mente, que vai nos ajudar a desenvolver a ciência, para, num segundo momento, de posse do conhecimento, termos o grande e maior desafio: transformá-lo em atitude. Não adianta, meu irmão, conhecer tudo de Kardec, de ponta a ponta, tudo, se eu não utilizo a informação de Kardec para me tornar uma pessoa melhor, mais flexível, mais amoroso, que respeita o outro, que trabalha para vencer os preconceitos tão impregnados, para tentar ser mais simples e humilde, para tentar perdoar, tolerar, ter paciência, ser um pai, um filho, um irmão melhor, um marido melhor. Se eu não usar a informação, eu estarei, mais uma vez, sendo talvez bom religioso, mas não sendo espiritualizado. A grande proposta espírita: transformar o conhecimento, agora tão lúcido, tão claro, tão racional, em atitudes novas. Tiago, o apóstolo de Jesus que ficou em Jerusalém, ele escreveu uma carta, e o capítulo 1, versículo 22 diz assim: deixai de ser apenas ouvintes da palavra para vos tornar praticantes dela. Pois bem, mas quais são as leis de Deus que, se eu aderir a elas e procurar transformá-las em atitude, vão me fazer feliz? Parte terceira, Livro dos Espíritos, das leis morais, são 10 leis. Kardec vai propor na questão 648, 10 leis da espiritualidade, formatadas por Kardec, um espírito superior, da equipe do Espírito de Verdade, da porção dos encarnados. Então, Kardec vai propor a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e, por fim, a lei de justiça, amor e caridade. 10 leis que regem o universo, leis imutáveis, das quais dependem a nossa felicidade. Então, eu deveria priorizar a pesquisa, o estudo, para que eu possa encontrar, então, aquilo que eu mais quero, que é a felicidade, por meio de um projeto de transformação e de conquista de paz no meu coração. Lá em Mateus, capítulo 5,
17 a 20, Nazareno disse-nos assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas vim cumprir. Então ele revalidava o decálogo de Moisés, ele revalidava as leis dos profetas até ali, mas queria nos oferecer a forma de cumprir. E completa assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um tio, nem um i jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Num segundo momento do Evangelho, um texto correlato a esse, ele teria nos dito: passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. E completa assim: aquele, pois, que violar um desses mandamentos postos, que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Meus irmãos, não é só o conhecimento, é claro que passa pelo conhecimento, mas observar e ensinar. Como? Sendo exemplo na atitude. E fecha Jesus dizendo assim: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Convocava-nos Jesus. Convocação essa feita por Paulo de Tarso também na carta aos Colossenses, nos chamando de cartas vivas do Evangelho a sermos exemplos. Exemplos, é claro, limitados. Talvez exemplos da tentativa, do esforço, da boa vontade, da dedicação, do sacrifício. Exemplos, sim, podemos ser. No entanto, meus irmãos, se não exceder a justiça, a dos escribas, fazia um link, um paralelo, aqueles que eram chamados de sepulcros caiados, que tinham uma fala, mas não faziam aquilo que falavam. A proposta, meus irmãos, é nós sermos coerentes. Será que eu tenho tentado aplicar na minha vida aquilo que eu prego? Será que eu tenho tentado aplicar a minha história, os meus relacionamentos, aquilo que o Espiritismo me ensina? Pois bem, que são 615 livros dos Espíritos, Kardec vai revelar que as leis de Deus, essas 10, são eternas e imutáveis. O capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, vai dizer que essas leis regem o universo. Meus irmãos, observemos o momento que estamos. Civilização material, migrando para a civilização moral, capítulo 25, Evangelho segundo o Espiritismo, já vencido a etapa da barbárie, já podendo acessar as leis que regem o universo. Meus irmãos, nós temos acesso ao livro. Quanto é que custa o livro? Dia desse eu falava sobre Bezerra de Menezes, aniversário do Bezerra de Menezes, aí de Vitória, aí de Santo Antônio, e o companheiro nos convidou e pediu para falar o tema Francisco de Assis e Bezerra de Menezes, apóstolos do bem. Maravilhoso trabalhar um tema desse. Mas eu me lembrava que Bezerra de Menezes teve o primeiro contato com o Espiritismo, recebeu um exemplar do Livro dos Espíritos de um médico amigo chamado Dr. Travassos. Isso em 1875. E ele leu esse livro numa viagem de bonde. Meus irmãos, ele manuseou o livro, é claro. E eu fiquei pensando que esse livro ele recebeu do próprio Travassos. Travassos traduziu. Escreveu manuscrito, um exemplar. Hoje o livro custa R$35, com letras grandes, e nós não temos. E quando temos, não utilizamos. Mas está nos revelada as leis que regem o universo, que podem nos levar a conquistar a felicidade e a paz. Por que não, meus irmãos, ser mais disciplinado na pesquisa e na busca desse conteúdo? Na questão 921, fortalecendo aí, fazendo um fechamento com a questão 614, Kardec vai ouvir dos amigos espirituais que a paz e a felicidade dependem dessa adesão voluntária às leis de Deus. Essas leis, segundo a pergunta do 621, Livro dos Espíritos, Kardec vai inquirir os amigos espirituais dizendo: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é: na própria consciência. Um trabalho, meus irmãos, de mergulho em nós mesmos, para entendermos o que o Cristo quis dizer lá em Lucas 17, 21, o reino de Deus está dentro de vós.
A busca não para modificar o lado externo. A busca não para modificar o outro, mas a busca para modificar a nós mesmos. A busca para nos elevar. A busca para que os valores morais sejam a nossa prioridade e a nossa escolha. As 10 leis citadas por Kardec, na questão 648, Kardec vai ouvir dos amigos espirituais a importância dessas leis. Mas há uma pontuação, há um adendo extremamente importante. Kardec propõe, olha, essa divisão das leis de Deus poderia ser usada. Os amigos respondem a Kardec. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza a abranger toda a circunstância da vida, o que é essencial. E diz mais, podes, pois, adotá-la. Gente, tem um áudio ligado aí. Podes, pois, adotá-la sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação. Mas olha só, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. Então, houve um momento no passado em que aquelas leis de Moisés era o parâmetro que tínhamos. São validadas. Eu até digo mais, meus irmãos, se nós hoje cumpríssemos as 10 leis de Moisés, o mundo seria um lugar melhor. Falta-nos essa consciência, faltava-nos de que o cumprimento da lei de Deus é a verdadeira felicidade. Mas aí os espíritos respondem a Kardec do complemento. A última é a mais importante. Por ser a que faculta o homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, eles exaltavam a prática da lei de justiça, de amor e caridade. Meu irmão, como é que hoje nós podemos praticar a lei de justiça, amor e caridade? Comece se investigando. Vamos aqui para isso, vamos aqui para olhar nosso coração. Será que eu tenho sido justo? Será que eu tenho amado? Será que eu tenho utilizado a caridade? Pois bem, pensemos em justiça. Vamos pensar em Mateus 7, versículo 12. Máxima de Jesus no grande sermão da montanha. Meu irmão, decore esse versículo. E se você quiser ser justo, aplique-o ao seu dia a dia. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei-o vós também a eles. E sabe como é que fecha o versículo? Porque esta é a lei e os profetas. O Senhor resume a Torá. Ele resume a lei mosaica. Mais de 5.000 artigos em fazer ao outro como gostaríamos que os outros fizessem por nós. Você tem dúvida se a sua atitude é justa ou não? Se coloque no lugar do outro. Seja indulgente. Se coloque no lugar do outro. Você vai conseguir atingir níveis de justiça mais completos. Com relação ao amor, a palavra de Jesus em João 15, versículo 12, quando ele resumiu os 3 anos e 4 meses, segundo teólogos modernos, do seu ministério entre nós. Vai dizer-nos assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Allan Kardec, na questão 625, Livro dos Espíritos, resgata essa verdade, apresentando para a gente modelo, Jesus como modelo e guia da humanidade. Meu irmão, será que nós temos adotado Jesus como modelo e guia pessoal? Será que ele tem sido para mim modelo? Como é que ele amava? Um amor sem censura, um amor sem preconceito, um amor sem crítica, um amor incondicional, um amor ainda distante do nosso modelo, da nossa forma de amar, mas um amor a ser conquistado, a servir a cada um de nós de inspiração. Será que temos tentado amar aos moldes de Jesus? Paulo de Tarso, vou atrelar agora amor e caridade, que estão, na verdade, muito unidos. Escrevendo a carta aos Gálatas, ele vai falar dessa lei de Jesus, essa lei de amar uns aos outros assim como eu vos amei, esse novo mandamento. E ele vai dizer assim: levai as cargas, Paulo de Tarso, carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo criou um conceito para o mandamento maior do Cristo, chamou de lei de Cristo, e diz que essa lei do Cristo é cumprida quando eu levo a carga do meu irmão. Meu irmão, levar a carga do meu irmão não é caridade? Mas também
me permitir que o meu irmão me ajude a levar a minha carga. Levar a carga uns dos outros. Ao mesmo tempo, então, eu aplico a lei de justiça, eu aplico a lei de amor e caridade e vou me desenvolvendo amorosamente. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, diz assim: cumprem que para chegar a Deus, compreendem que para chegar a Deus, uma só é a senha, a caridade. Exaltando a caridade. Então, se eu agir com a justiça, meu irmão, escuta com o coração, se eu agir com um pouco mais de amor no meu dia a dia, se eu agir com caridade, que é a máxima ordem do Espiritismo, fora dela não há salvação, eu vou conquistar a paz atrelando-a às leis divinas. Duas passagens para começar a fechar dentro do horário. Emmanuel, no Palavra de Vida Eterna, lição 70 e lição 108. A 70 tem como título Pacifica Sempre. Diz o texto do convertido do Emmanuel pelo Chico Xavier. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica, e perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Meu irmão, minha irmã, então eu sou responsável pela paz do mundo? Sim. Começando pela paz em mim mesmo. Certa ocasião, um repórter muito afoito procurou uma entrevista com Madre Teresa de Calcutá. E naquele momento ele tinha vontade de, diante de tudo que ele viu, do esforço daquela pequena mulher, mas uma grande espírito ali encarnado, ele quis ajudar. E disse: irmã, o que eu posso fazer pela paz do mundo? Eu quero trabalhar pela paz do mundo. E Madre Teresa parou o que fazia, olhou nos seus olhos e disse: meu irmão, você quer a paz do mundo? Ele disse: quero. Ela disse: então vá para casa e ame a sua família. Meus irmãos, a paz do mundo começa com si mesmo. E, inevitavelmente, num processo coletivo, transformaremos o mundo num mundo de paz. Na lição 108, tem como título Paz em Casa, diz Emmanuel: todos anelamos a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós, nos devolvendo a responsabilidade de sermos pais aonde quer que sejamos. O Nazareno nos ofereceu a sua paz, mas também quando abriu o seu grande sermão da montanha, esse que nos apresentou as bases de sua nova doutrina desafiadora, ele teria exaltado que os pacificadores seriam chamados filhos de Deus. E completa: felizes os pacificadores, bem-aventurados. À medida que nós conseguimos compreender a paz de Jesus, nos dedicar ao trabalho de conquistar essa paz pela prática da lei de Deus, encontraremos o equilíbrio, a felicidade, a robustez para passar pela pandemia, para passar pelo problema, pela doença, pela dificuldade financeira, pelo desemprego, com equilíbrio e com serenidade. Quero concluir contando aquela passagem do Evangelho, quando Jesus de Nazaré retorna ao cenáculo. Era domingo de Páscoa, teria sido morto naquela sexta-feira, martirizado e morto. Seus discípulos estão acuados. O cenáculo é o segundo andar da casa da tia de João Marcos, discípulo de Jesus. Estão ali amedrontados. Talvez isso fosse o raciocínio. Vão vir nos pegar e matar Jesus. Amedrontados com razão. Fato é que naquela manhã de domingo, as mulheres teriam ido até o sepulcro para jogar um perfume e não encontraram o Senhor. Maria Madalena o viu, contou para esses homens, eles não acreditaram. Os discípulos de Emaús encontraram com ele no caminho, mas enfim, fato é que no final daquela noite, no começo da noite de domingo, ele adentra parede afora, materializado, mostrando para aqueles homens que a morte não existe, que o corpo material é só um instrumento. E dali para frente, meus irmãos, nunca mais aqueles homens foram os mesmos, nunca mais. E entenderam que o reino de Deus proposto por Jesus não era material. Mas, enfim, as palavras do Senhor. Adentra, olha aqueles homens e poderia ter dito: está vendo?
Tá vendo, Pedro? Não falei que você ia me negar? Podia cobrar, não falei que Judas ia me trair? Podia reclamar até sobre o Tomé, que queria tocar nas suas mãos. No entanto, ele entra e diz: a paz seja convosco. O Nazareno veio trazendo paz. A paz do Cristo que excede a lógica humana. A paz que nos faz passar pela turbulência, pela dificuldade, centrado e equilibrado. Busquemos, meus irmãos, busquemos a paz do Cristo. Desenvolvendo, entendendo intelectualmente as leis de Deus. E, de alguma maneira, nos obrigando, mesmo que de má vontade, não tem problema, a aplicá-lo ao nosso dia a dia. E, no final, seremos seres felizes, serenos e realizados. Que possa, então, o meigo Nazareno lhe abençoar profundamente. Queria fazer um convite, se os companheiros me permitem. Amanhã nós temos uma live, o sacrifício dos que se põem a servir, vai ser a Semana Maurício, de Martírio e Fé, lá do Maurício. Vai ser uma palestra que vai começar com o momento musical, 19h30, e um trabalho que ficou muito bem elaborado. Eu queria convidar os companheiros do GEG, se não tiverem atividade amanhã, se quiserem participar conosco, vai ser uma alegria. Então, que possa Jesus, um amigo, todas as horas, nos abençoar, nos dar uma semana de trabalho e uma semana de conscientização da importância de conquistarmos a paz por meio da aplicação das leis de Deus no nosso dia a dia. Paz e luz a todos nós. Eu te agradeço aí, o Hélio Tinoco, né, pela palavra carinhosa, pela tão confortadora, né, no momento em que o mundo necessita tanto de paz, né, Hélio? E como você falou aí, acho que tem até um texto do Emmanuel, né, no Pão Nosso, né, em que ele fala isso, né, quer dizer, como eu posso construir a paz lá fora se eu não comecei nem dentro de casa? Então, assim, dentro de casa a gente tem uma grande oportunidade de começar a exercitar esse valor, né, tão necessitado no mundo de hoje. Obrigado, nosso abraço aí para os irmãos lá da União Espírita Cristã. Até a próxima oportunidade. Bom, gente, a gente passa agora para o segundo momento da nossa reunião, que é o momento do passe, né? Eu vou até parafrasear aqui o palestrante Sérgio Lopes, né? Que ele falou bastante hoje desse momento de pandemia, na palestra de encerramento dele, e quando ele lembra que para a gente receber o passe, a gente não precisa estar fisicamente dentro da casa espírita, porque a casa espírita está dentro de nós. Nós temos esse propósito, a gente tem que lembrar disso. O João Evangelista, todo esse carinho que nós temos por essa casa está dentro de cada um de nós. E na medida que a gente lembra disso, a gente se sintoniza, né, com o mais alto, a gente cria uma aura de receptividade magnética que favorece o momento do passe, né? Então, agora a gente vai convidar o Hélio para fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fechar nossos olhos, lembrar aí, fixar na nossa tela mental essa imagem bonita aí do Mestre Jesus, né, e pedir o apoio da equipe espiritual para que a gente seja favorecido nesse momento do passe. Bom, Hélio, você nos conduz na prece. Então, vamos fechar os olhos, a nossa tela mental traz a imagem do Cristo. Vamos lembrar daquelas cadeiras enfileiradas lá no GEG. Podemos mentalmente estar ali, sentados. O fluido animalizado vai ser o nosso próprio fluido dos companheiros dessa corrente do bem. Vamos orar. Mestre amigo, conhece os nossos corações. Não podemos, Senhor, nos omitir, esconder nada de Ti. Conhece nossas fraquezas, nossas dores, nossos medos. Mas também conhece, Senhor, a nossa vontade sincera de melhorar. Queremos te pedir, Senhor, que Tu possa, nesse momento, nos envolver. Que as energias queimando do Teu coração de irmão mais velho possa cobrir o nosso psiquismo, passando essa energia de luz refazedora por todos os nossos centros de força, nos construindo, nos reconstruindo fortes e otimistas. Ampara os nossos corações. Permita que cada um dos irmãos presentes nessa live, que enfrenta suas dores, seja agora, Senhor, acolhido em Teu coração. Que possamos ser abraçados por Ti. Sentir o Teu abraço de luz, Senhor. Sentir os Teus cabelos tocando nosso rosto. Sentir o cheiro da Galileia. Sentindo o Teu amor. Teu amor expressado por Pedro, quando escrevendo a carta, disse:
depositando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, pelos seus cuidados. Permita que possamos sair daqui mais fortalecidos, renovados e decididos a abraçar na prática o teu evangelho. Ainda, Senhor, rogamos por essa casa espírita, por esse grupo tão querido, por esses companheiros tão amados, que eles possam se manter firmes, apesar da distância, para continuarem, quando retornarem à atividade presencial, esse farol de luz, essa casa tão importante no movimento espírita de Vitória. Ainda, Senhor, por fim, rogamos que tu possas colocar em cada copo d'água, em cada garrafa, os eflúvios de luz, os remédios da medicina espiritual, a fim de que eles possam nos causar um melhoramento físico, mental e espiritual, de acordo com a vontade de Deus e de acordo com as nossas possibilidades de recebê-los. Enfim, Senhor, assim, com essa prece, pedimos que tu possas permanecer sempre ao nosso lado e que possamos, Senhor, galgar os patamares da evolução para um dia poder estar também contigo, caminhando mais uma vez em direção ao amor e à paz. Fica conosco, Jesus. Dá-nos a tua paz e com essa oração pedimos então autorização para concluir esse trabalho aqui no Grupo Espírita Evangelista. Que assim seja, graças a Deus. Tem só alguns rápidos recadinhos. No próximo domingo, nós vamos ter conosco a Alba Sampaio, né, que é do Grupo Espírita Allan Kardec, lá de Guarapari, e o tema da palestra vai ser Autoridade de Jesus. Tá? Agora, durante o mês de outubro, vai estar sendo realizado um evento muito legal. A gente está vendo o Hélio com a fitinha aí do Setembro Amarelo, né? Mas está previsto na programação da AMES, e da Federação Espírita aqui do Estado, né, um seminário, que é o 4º seminário de prevenção ao suicídio, que vai ser nos dias 17 e 18 de outubro. Convidados muito especiais, tá? Quem tiver interesse em participar, a inscrição está R$15 e ela pode ser realizada no site da AMES. Tá? Você entra, digita lá o site da AMES, lá tem um linkzinho, tem a oportunidade, você, além dos R$15, quem tiver interesse, tem 2 livros, um deles do Marlon Lakedown, eu não me lembro, recordo agora do outro autor, né? Você tem a possibilidade de fazer inscrição e de receber o livro em casa, que a Federação traz na tua casa, um livro com temas assim, bem pertinentes, com relação a nós, o assunto e o momento que a gente vive. Por último, né, no próximo domingo, né, do dia 27, né, é o último domingo do mês, começa em todos os anos, a gente faz a doação das nossas cestas, né? Hoje a gente está fazendo uma sopa congelada, não pode mais fazer aquela sopa física, né, presencial, né? Então, nossa querida Cida aí, no restaurante maravilhoso dela lá, prepara uma sopa e entrega um potinho de sopa lá para a turma, lá para receber uma sopinha agora para poder esquentar em casa, tá? E quem quiser nos ajudar, tá? Então, nos procure, né? Que a gente está... É importante essa doação para ajudar na aquisição das cestas, né? Porque elas têm um custo, tá? Eu não sei se eu vou conseguir projetar rápido aqui para vocês, deixa eu tentar projetar, para mostrar para vocês aqui, quem quiser anotar, deixa eu fazer aqui, se vocês estiverem vendo, aí tem o nosso PicPay, tá? Que é o @Grupo Espírita João Evangelista, tudo em caixa alta, ok? E os nossos dados bancários, quem quiser tirar uma foto, anotar, ok? E aí também passa os nossos dados para poder fazer quem quiser nos ajudar. Tá? A gente fica muito agradecido aí, a Casa de João agradece o apoio. Tá? Eu vou interromper aqui para a gente passar a abrir as nossas câmeras e a gente possa nos despedir. Tá? Quem quiser abrir nossas câmeras, a gente agradece a presença de todos, que tenham todos aí uma ótima semana. Obrigado, Eli, mais uma vez. Tá? Até a próxima, com certeza. Né, Graças a Deus. Obrigada aí pela lembrança. E lembrando que em outubro nós vamos fazer a caixa do lanche, né? Vai já semana que vem, se Deus quiser, queremos estar já divulgando, né? Que vai ter o lanche árabe, né? É verdade, em outubro, verdade. né? Então a gente vai fazer a divulgação, vai ser bem legal para podermos adquirir, né? Alguma ajuda financeira para casa, né, maior, já que não estamos podendo fazer o almoço presencial.
Estamos preparando aí, né, fazer algo por delivery, Sim, entrega, não por sei. delivery, Estamos tem que pensando numa mudar, alternativa aí, isso nos aí. adequando ao momento para o Com delicioso lancheado certeza. da Cida, que quem já provou quer sempre mais. Obrigada, Alberto. Ô, Obrigada. Cida, Hélio. já Oi. estou fazendo jejum, Cida. Ah, então tá bom. Com certeza, vai ficar muito legal. Solange, Valmir. Hélio. Ai, coisa boa. Muito obrigada, tá? Um abração Puxa na vida. Thelma. Tudo de bom para vocês. Saudade de Obrigada vocês. mesmo, Puxa Boa vida. noite, Maravilhosa palestra. Eu não sei se isso piora a saudade ou ameniza, né? Acho que piora, né? A gente vê as pessoas, mas Eu não acho pode que tocar. porque falta o abraço, né? Falta um abraço. Falta o abraço. Eu tava aqui pensando no Zé Luiz. Cadê o Zé Luiz? Tinoco tá aí? Tá não, não é? Não, hoje ele não está aqui. Hoje Tinoco não. não vê. Ele sempre brinca, né? O Tinoco e Tinoco na mesa, né? Tinoquinho. Que alegria vê-los. Tá. Isso aí. Pessoal, obrigado, tá? Uma ótima semana. boa semana pra todos nós. todos. Olha, se Boa precisar de mim, semana, estou à um disposição abraço aí, tá? grande. Obrigado, Hélio. Ah, Tá bom, obrigada. obrigada, Tinoco. Então, um Abraço. beijo a todos. Obrigada. Um abraço pra Tá. Até você. a próxima.